Repórter Ciência de hoje, vamos conhecer o projeto Zona de Contato. E quem vai conversar conosco é a professora Denise Espírito Santo. O Zona de Contato faz parte do projeto de extensão Palco em Debate do Instituto de Artes da UERJ. Veja na reportagem de Rosiane Meyer. Há 2 anos, a UERJ reúne num só lugar pesquisa, dança e teatro. Zonas de Contato é um projeto do Instituto de Artes da Universidade que permite aos alunos participarem de todas as etapas, da produção à performance. Eu, além de fazer as performances, eu auxilio na escritura dos textos, na montagem dessas performances, sempre vindo com outros olhares, outras opiniões diferenciadas, como uma forma de debater, né, o nosso trabalho. Eu fico pesquisando alguns materiais que nós vamos utilizar, a gente vai fazer a compra, a gente entra em contato com essas partes que vão fazer o negócio com a gente. Às vezes a gente faz algum registro fotográfico, leitura e discussão de texto, apresentação de pesquisa, e a gente acaba performando também. O trabalho começa a partir de pesquisas artísticas, teóricas, pedagógicas, que se desenvolvem por meio de debates entre os participantes. A parte que eu estudo é voltada para o projeto dentro da sala de aula e a questão dessas imagens, como vão ser inseridas no contexto escolar, né? E a discussão teórica do que se trata esse projeto. Não é só ter uma intervenção na escola, é também trazer a escola para cá. Isso a gente já faz. A gente trazer pessoas, por exemplo, o pessoal da Companhia Arte em Cena de Macaé são alunos da Escola Politécnica da UFRJ. Então, eles interagem com esse ambiente acadêmico, que, assim, em alguns casos não faz parte daquela realidade que eles vivenciam. Então, a gente não vai só até as escolas, a gente também tem a oportunidade de trazer a escola até o projeto. Com o tema definido, os bolsistas partem para a prática, com a realização de performances nas ruas e participação de eventos junto com outros grupos. Nós temos vários contatos, a Denise, ela tem vários contatos externos e ela vai sempre buscando, por conta de alguns profissionais que ela já conhece, vão encaminhando ela a novos profissionais e novos pensadores e novos grupos ativos. Então a gente vai conhecendo esses grupos e vai trazendo pessoas que já são do nosso conhecimento, né, que são diretores, são bailarinos, são performers, que permitem que a gente continue a desenvolver esse trabalho forte. Então a gente traz sempre grupos. No ano passado nós trouxemos o grupo Companhia Arte em Cena de Macaé, que eles têm uma ligação com a UFRJ em Macaé, e nós estamos fazendo realmente esse diálogo, né, de formar esse diálogo dentro da faculdade com esses grupos que às vezes conhecemos e às vezes não, mas vamos buscando contato para poder desenvolver um trabalho e uma leitura e uma rede cada vez mais fortalecida. O programa ajuda o aluno a ter um novo olhar em relação à carreira. Então, eu já tenho uma atração muito forte pela área de educação. E esse projeto, ele desenvolve as áreas que eu também gosto de atuar, que são a dança e a performance. E nele houve um amadurecimento dessa minha ideia do que se tratava a questão performática e teatral, né? E conciliar isso com os meus planos futuros em relação à sala de aula são, assim, eles têm uma ligação muito próxima com o que eu quero vir a desenvolver mais para frente, com os meus projetos, com os meus trabalhos, enfim. O que eu vim buscar o conhecimento, a discussão e poder aprender sobre a performance. Particularmente eu não sabia quase nada. Eu tinha até uma trava para poder entender. E depois que eu comecei a participar, a discutir, eu comecei a ter esse campo mais aberto para mim. Porque às vezes eu ficava muito presa na área de artes, da produção plástica, de desenho, de pintura, de fotografia. A arte é muito mais que isso. E com esse projeto eu estou tendo essa noção. O nome é Zona de Contato. Professora, por que esse nome, Zona de Contato? Bom, porque esse nome nasceu a partir do trabalho que a gente desenvolve aqui no projeto Palco em Debate, que é um projeto de extensão, e a ideia era justamente criar interlocutores fora da cidade do Rio de Janeiro. A gente mirou mesmo o interior do estado e encontrar grupos que tivessem uma investigação sobre o trabalho do ator, o trabalho da cena, a partir de uma matriz contemporânea, né? E justamente construir esse trabalho em colaboração com outros grupos e outros coletivos. Então a gente desde o início teve isso como um investimento na formação de jovens atores, de jovens bailarinos, de jovens performers, porque nós sabemos quanto é difícil
esse processo de atualização, de formação. Quando você está no interior do Rio, é muito difícil, né? Vocês foram em Barra Mansa, né? Como é que foi essa experiência? Essa experiência vem sendo construída já há um ano e meio, né? Com o coletivo teatral Sala Preta. E ela, cada dia ela fortalece mais, né? Porque, na verdade, a princípio, era o processo de encontrar um grupo que tem um trabalho bastante amadurecido nesse campo da investigação cênica e que nós pudéssemos, então, levar alguns artistas convidados para criar oficinas com esse grupo e, assim, a gente poder desenvolver um trabalho em cooperação. Só que, assim, como o grupo foi se estabelecendo como o nosso parceiro, digamos assim, né, o parceiro mais forte dos últimos tempos, a gente percebeu que nós poderíamos também construir processos de criação cênica a partir do encontro desses grupos. No meu grupo de teatro, daqui da UERJ, que é formado por alunos do curso de graduação de artes visuais, e o grupo de teatro Sala Preta. Então, a gente vem desenvolvendo algumas propostas de criação cênica. A proposta que a gente vai falar mais um pouquinho foi a performance que aconteceu em dezembro. E foi isso, assim, esses encontros são encontros que vão fortalecendo uma ideia que eu acho cada vez mais presente na nossa forma de trabalhar, que é o trabalho em rede, né? É o trabalho colaborativo, compartilhado. E o foco de vocês é a performance? O foco da gente, na verdade, é um trabalho sobre o ator. E aí, quando eu falo esse trabalho sobre o ator, não é só a perspectiva técnica, né? Mas eu diria que é uma perspectiva mais existencial. Porque o trabalho do ator é aquele que possibilita a pessoa conhecer a si mesma, a partir do envolvimento com o trabalho com o seu corpo, com o trabalho com a sua expressividade, com o trabalho também de desenvolvimento da sua sensibilidade, da sua inteligência, da sua ação política. Então, nesse sentido, foi daí que nós começamos a configurar esse grupo, mas percebemos que, num dado momento, o palco fechado, a caixa cênica, ele também poderia se expandir para a cidade. Foi aí que a gente descobriu a cidade. Esse trabalho que foi o Paraíba em Liquidação, esse nome é até importante a gente dizer, porque Barra Mansa passa o rio Paraíba, né, no meio entre, inclusive divide a cidade em dois. E é um rio que está na memória de todos os habitantes de lá e também do estado do Rio de Janeiro, né? Com histórias nem sempre tão bonitas, porque é a história da morte do rio. Então, ali foi uma construção da relação que cada um dos atores performance, tanto do grupo Sala Preta quanto dos nossos colaboradores aqui da UERJ, né, da gente reencarnar esse rio. Então, foi um trabalho. Primeiro, fomos para a rua, fizemos vários experimentos, né? Trabalhamos uma dramaturgia, porque a performance, ela pode, às vezes, parecer que ela é um acontecimento que brota do nada, mas, na verdade, existe uma construção dramatúrgica, né? Então, o trabalho todo foi conduzido por duas artistas convidadas. Eu fiquei apenas como uma supervisora desse projeto, que foi a Carmen Luiz, que é uma coreógrafa de dança contemporânea, e a Heloísa Brantes, que também é diretora de um coletivo de performance. Claro, se você apresentar cada um daqueles atores, performers, aquilo era uma construção. Aquilo não estava acontecendo de primeira vez, né? Aquilo é um processo, até porque a gente entende, e isso é um ponto que eu quero também enfatizar nessa entrevista, que a performance, ela nos ensina uma pedagogia, que é uma pedagogia da relação consigo e com o outro, e com o espaço. Os alunos que participam desse projeto, eles participam de várias etapas. Tem até um setor de audiovisual, que vocês fazem os vídeos, mas os alunos participam de todos os processos ou eles escolhem a área que eles mais se identificam? Não, normalmente, assim, eu trabalho participando de todos os processos. Nós somos um coletivo, inclusive, uma coisa que estou começando a implementar agora, que como a gente vem trabalhando muito com os editais e projetos, mas que eles também façam projetos. Porque sempre, às vezes, fica nas mãos do professor, né, ser esse portador das ideias. E eu falo para eles, vocês estão mais do que capacitados a pensar em projetos e a gente comprar a ideia do outro. E a ideia é funcionar como um coletivo. Então, assim, no primeiro momento, todo mundo participa de todas as etapas.
Agora, no decorrer do processo, quando você se envolve numa produção, é natural que você se interesse e também desenvolva uma habilidade, um talento até mais específico por uma coisa. Então, aí a gente vai procurando adequar, né, essa identificação, né? E eu queria saber, assim, em relação à pesquisa, qual é a fonte, aonde que vocês medem para fazer esse trabalho tão bonito? Bom, são muitas fontes, eu acho que a gente tem aí uma vasta bibliografia dos estudos sobre o ator, o performer, o bailarino. Eu acho que eu particularmente trabalho muito a partir de uma matriz de pensamento que teve em Grotowski, né? Essa perspectiva de um trabalho de voltar-se para si, né? Do conhecimento do ator, mas como um conhecimento de um indivíduo com essa capacidade de se articular com as questões contemporâneas do mundo. Fora isso, a gente vem estudando um pouco também alguma coisa que fale sobre a cidade. Um autor que a gente está começando a trabalhar é o Milton Santos, por conta de pensar esse espaço geográfico como um espaço também de construção de cidadania. E isso é muito importante, porque as leituras que a gente utiliza, enfim, essas referências teóricas, são, na verdade, as referências teóricas que eles, alunos do curso de artes, acabam encontrando. Então, a gente fortalece também, e aí que eu acho que a extensão ela tem um link muito importante com a docência, com a pesquisa, mas a gente fortalece o que o aluno já vê na sala de aula, né, no seu processo formativo, só que ali ele tem uma capacidade de aprofundar as questões. Então, aqui a gente procura isso, a gente tem um tempo que é um tempo de dedicação a esses estudos, discussões, nos envolvemos muito na organização dos nossos eventos, nossos projetos, e agora eles começam a fazer uma parte que eu acho muito importante, que ainda é embrionária, mas é a escritura, né? Porque eu acho que quando você é capaz de articular isso tudo que você estudou e que você experimentou numa escrita, você avança um pouco nessa relação do artista-pesquisador. A performance embasalamento, esse é o nome, né? Ela surgiu a partir de que ideia? Então, essa foi também uma ideia assim, de trabalhar com essa relação do corpo que constrói duplos, né? E esse corpo que vai construindo espécies de artifícios, né? E como que a gente é cada vez mais um corpo artificial. Então, a gente queria trabalhar um pouco essa ideia. O plástico, ele é um elemento que está aí há mais de 100 anos, né? E é um elemento que, de certa forma, ele está totalmente presente na nossa vida, né? E, ao mesmo tempo, apontando para esse binômio, né? O que é o humano e o que não é o humano, o artificial. Então, nesse sentido, a gente começou a fazer vários experimentos com plástico e vimos que nós poderíamos plantar corpos embalazados, plastificados em alguns pontos da cidade, com o objetivo de construir essa relação muito sutil entre uma presença física real e uma imanência, né? Porque eu acredito que essas nossas passagens pelo mundo, não só a nossa no sentido mais de uma vida, né? Mas a gente vai deixando pequenos vestígios e rastros que eles são invisíveis. Então, o trabalho do embalajamento era tentar fixar essas imanências que o corpo, quando atravessa a rua, quando atravessa a cidade, quando se desloca, quando se movimenta, ele vai deixando esses pequenos fragmentos de presença. Como é que você vê, falando assim, de maneira geral, a importância do estudo da arte na universidade? Acho fundamental. Eu não acredito em formação humana sem arte, né? E acho que a arte, apesar da gente viver hoje, né, uma tensão muito grande entre o que é o sistema oficial da arte, né, aquilo que, enfim, algumas instituições ou alguns lugares legitimam como arte, o que é arte como uma produção estética, como algo que nasce muitas vezes absolutamente fora desses circuitos, né, que está ali na esquina e que ninguém está prestando atenção. Mas, de qualquer forma, eu acho que para a formação humana, a experiência
com a arte, ela é fundamental. Ela é desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social, ação política, cidadania. Então, eu acredito que não somente nos cursos de humanas, onde você vai encontrar uma interface muito maior com a arte, mas eu acho que todos os cursos deveriam, em algum momento, acho que a universidade ela deveria até investir mais nisso que a gente chama, às vezes, das disciplinas universais, né? Que é, de repente, o cara da engenharia fazer teatro, fazer dança. A gente tem recebido nos nossos encontros, quando a gente faz eventos aqui, pessoas que vêm de outras áreas muito diferentes. E eu fico muito feliz, assim, quando vem pessoas que não são exatamente do nosso curso de arte. Porque é aberto? O aluno de outro curso pode participar? A gente é um núcleo, que ao mesmo tempo se constitui como um grupo fechado, à medida que é um grupo de pesquisa, de estudos, mas à medida em que nós somos, enfim, que recebemos visitas e pessoas se aproximam da gente com interesse de conhecer o nosso trabalho, somos abertos. O que a gente sempre coloca bastante assim, claro, que para participar tem que participar de fato, inteiro, é verdade. Né? E às vezes a pessoa, eu quero fazer um curso de teatro, falar. Não é o nosso caso. A gente não está aqui para fazer curso de iniciação teatral, né? Aqui a gente tem um trabalho de aprofundamento na linguagem cênica, do teatro e da performance. E aí eu acho que também envolve questões que são muito particulares de cada aluno, né, de cada colaborador, porque é um trabalho também que a gente desenvolve para além dessa perspectiva de criar um espetáculo, a performance. É um trabalho mesmo de estudos, no fundo de estudos sobre si, sobre a capacidade de a gente se conhecer um pouquinho mais. Obrigada, professora, pela sua participação aqui no Repórter Ciência. E nos veremos em breve, né? Na próxima performance. Com certeza, um abraço. O Repórter Ciência fica por aqui. E para entrar em contato conosco, basta escrever para repórterciência@gmail.com. Até a próxima!